cuja abordagem principal é a busca da compreensão, é a busca, inclusive, da diversidade, diferente da abordagem do fenômeno natural, onde você não busca a diversidade, você busca a regularidade, né? Por isso que na abordagem natural, chamando assim, ou na abordagem da ciência dura, você tende a simplificar o fenômeno para poder explicá-lo. Já numa abordagem alternativa, ou melhor dizendo, numa outra abordagem dos fenômenos sociais, você prioriza, na verdade, a diversidade, né? Como conciliar isso, às vezes é complicado quando você tenta uma abordagem etno que tenta juntar essas duas vertentes ou duas perspectivas. Então, as crenças e práticas culturais associadas com este uso. Então, não é só saber para que usa, mas tentar compreender toda a questão simbólica, toda a tecnologia explícita e implicitamente, digamos assim, engajada ou relacionada com o uso daquele recurso, né? Foca não somente as plantas medicinais, mas também outros produtos derivados da natureza, como alimentos, plantas utilizadas em rituais, corantes, fibras e assim por diante, né? Quer dizer, realmente a forma como o ser humano, historicamente, desde que a gente, na verdade, o nosso processo de humanização, para uns, começou com o domínio da fala, para outros, começou com o domínio da escrita, e para outros, na verdade, com o domínio do artefato, quando nós começamos a utilizar artefatos como extensão do nosso corpo, né? Existe um autor chamado Bernal, que é um historiador da ciência, que escreveu um livro que é A Extensão do Homem. Ele fala a história da física antes de 1900. Então, ele mostra como que a ciência se estruturou a partir do momento que o homem começa a construir e a desenvolver artefatos que são extensão do seu corpo. E se a gente pensar, um dos primeiros artefatos que os homens primitivos utilizaram foram o quê? A pedra lascada, toco de pau, de galho de árvore, e usaram isso invariavelmente na interface com recursos vegetais, com plantas, seja para interesse para comestível, para vestimenta, para fazer fogueira, para se aquecer, ou o que seja. Então, a relação do ser humano com as espécies vegetais, com as plantas, é uma relação intrinsecamente ligada ao nosso processo de humanização. Nós somos mais humanos, inclusive porque nos relacionamos com as espécies vegetais. Nós somos... o nosso isolamento do ambiente natural, ou a nossa falta de interação com o meio natural, nos desumaniza, porque é a antítese da nossa essência humanizadora. Isso é a minha opinião. Vai lá, Wagner. Da etnobotânica, eu não conhecia muito assim sobre etnobotânica, eu não tinha lido muito, né? Quando eu tive que ler um pouquinho para... Bem legal, assim, achei bem legal, muito da abordagem. As aplicações da etnobotânica. Isso aqui, isso aqui eu copiei do grupo da... Acho que é da USP, não sei se é da USP ou da Unesp, tem um grupo lá, eles têm uma base de dados sobre trabalhos na área de etnofarmacologia, etnobotânica, não recordo agora se é USP. Aliás, minto, Unifesp, né? Ó, as aplicações. Para que poderia ser útil a etnobotânica? Valorização da diversidade cultural e vegetal, resgate, valorização e entendimento sobre as dinâmicas do conhecimento tradicional a respeito da utilização da flora, conservação da flora, desenvolvimento científico e tecnológico baseado na diversidade e potencialidade vegetal. Próxima, Wagner. Vamos ver a etnofarmacologia. Ela é diferente da etnobotânica, porque foi uma das coisas que eu perguntei para minha amiga Elaine lá. Tá, a etnofarmácia, você está dizendo que é a mesma coisa que a etnofarmacologia. E a etnofarmacologia é diferente da etnobotânica no quê? Aí vamos ver os conceitos, né? Em 81, Brum e Homstad diziam que ela é a exploração científica interdisciplinar de agentes biologicamente ativos, tradicionalmente empregados ou observados pelo homem. Então, se o entendimento que eu tenho da abordagem etnográfica, ou se eu pensar na questão do conceito que eu tenho de etnoconhecimento, ou de etnociência, ou de etnologia, me diz o seguinte: isso aqui vai numa perspectiva contrária. Porque, vejam, exploração científica interdisciplinar de agentes biologicamente ativos, tradicionalmente empregados ou observados pelo homem. Aqui eu entendi a diferença
do que a etnofarmacologia quer fazer e do que a etnobotânica se propõe a fazer. Aqui é uma visão clássica e tradicional, no meu ponto de vista etnocentrista, do pesquisador, do cientista ou da ciência, detentora do conhecimento, detentora da verdade, que vai até uma cultura primitiva e expropria ou explora o conhecimento. Ele tenta elucidar esse conhecimento, tenta trazê-lo à luz da verdade. Mas o conceito de etnofarmacologia evoluiu. Pode mudar, por favor, Wagner. E hoje em dia, se diz que ela busca resgatar a valorização da diversidade cultural também, a valorização do conhecimento tradicional a respeito da utilização de plantas medicinais, o entendimento sobre a dinâmica do conhecimento tradicional e o desenvolvimento científico e tecnológico de medicamentos. Só que essas aplicações aqui não combinam com um dos primeiros conceitos ou uma das primeiras visões da etnofarmacologia, que infelizmente ainda permeia muitas pessoas que se aventuram a investigar plantas medicinais sob essa perspectiva da etnofarmacologia. Você vai lá, explora o conhecimento e o elucida do ponto de vista científico. Depois, no debate, eu quero aprofundar um pouco isso, né? Para não tomar muito tempo. Eu quero depois debater isso, inclusive citando um exemplo lá na minha tribo atual, que eu moro lá em Aracaju, tem uma comunidade quilombola significativa e tem grupamentos indígenas, remanescentes de grupamentos indígenas e no entorno onde a universidade está localizada, a gente tem uma interlocução com o movimento popular de saúde, né? Os grupos de mães, as senhoras, tem as rezadeiras, tem umas quebradeiras de coco lá, tem um monte de... E tem sido complicado em alguns momentos dialogar com elas, porque elas, na verdade, desculpem a expressão que eu vou utilizar, mas elas estão saturadas, porque elas muitas vezes se sentem assim, espoliadas mesmo, né? Exploradas, porque a pessoa vai lá, aplica os questionários, vem embora, qual é o retorno daquilo para a comunidade local? Então, ninguém é bobo, e ninguém gosta de se sentir usado, né? Mas isso eu vou discutir depois no debate. Próxima, Wagner. Aí eu fui ver a tal da etnofarmacognosia, aí fui pegar a referência aqui do meu amigo Wagner. Infelizmente não consegui, Wagner, eu te falei, né, ver o ano, mas é uma publicação na revista aqui da UFPA, tem uma revista acadêmica da UFPA, e que Wagner fala, a prospecção e o estudo de remédios de origem vegetal, mineral e animal, preparados segundo técnicas apropriadas de domínio de uma etnia ou comunidade. De forma geral, a literatura, quando fala da etnofarmacognosia, ela tem essa vertente, ou existe uma vertente latino-americana, na verdade não latino-americana, uma vertente americana da etnofarmacognosia, que está mais relacionada com as chamadas plantas ritualísticas, são aquelas plantas que são usadas para deixar a pessoa assim, sabe? Então, a gente encontra vários grupos que trabalham a questão da abordagem etnofarmacognóstica, tendo foco para as plantas que são utilizadas em rituais, né? Mas não é essa, por exemplo, a vertente europeia, né? A vertente europeia é muito mais ampla e ela contempla exatamente isso que o Wagner coloca. Acho que por isso que, em um determinado momento, a gente ficou até na dúvida se o que a gente estava fazendo era etnofarmacognosia ou etnofarmácia. Próxima, por favor, Wagner. Aí, no mesmo documento, ele define lá a etnofarmácia, né? Burro, não retornei ao texto que a gente escreveu. Conjunto de materiais e práticas utilizados para manutenção e recuperação da saúde dentro de um contexto cultural característico de uma região. Isso, na verdade, já é uma evolução, porque isso aí eu acho que você escreveu em 2003, 2004, acho que foi. Já diferente do que a gente tinha escrito em 95. Já foi essa coisa que a gente começou a chamar de etnofarmácia, já tem mudado, ele já vai depois falar, já mudou, é o tempo todo em mudança, né? É um conceito em construção. E eu encontrei uma identidade disso aqui, viu, Wagner? Por fim, a definição de etnomedicina, que para mim é uma das coisas que me contempla bastante. E aí fez eu dialogar lá com o pessoal do meu laboratório, que disseram assim, você vai para um colóquio que vai discutir etnofarmácia? Tu não é professor de planta medicinal, rapaz, tu é professor da área de farmácia social. Eu disse, deixa eu mostrar para vocês o conceito de etnomedicina, que aí você vai entender por que eu estou nessa praia aí. Vai lá. Estudo dos conceitos culturais de saúde e doença, né,
entendendo a questão do disease, do illness, né? E da natureza dos sistemas de cura locais. Está preocupada com as interpretações culturais do processo de saúde e doença e também aborda os cuidados de saúde em busca de práticas e processos de cura. Aqui eu encontrei uma interlocução muito forte do que a gente tem tentado fazer da etnofarmácia, e a diferenciação dela, no meu ponto de vista, tanto da etnobotânica quanto da etnofarmacologia, é uma diferenciação que, na verdade, se dá puramente do ponto de vista acadêmico. Nós temos objetos comuns, na verdade, de investigação. Não sei se vocês perceberam, pelo menos a conclusão que eu queria colocar nessa minha primeira fala, então, é que quando a gente começa a ver os conceitos, você começa a ver muita coisa em comum e parecida. A tal ponto que eu poderia dizer, por que vocês vão criar um monte de etno, qualquer coisa aí? Vamos tomar banho, cara, isso é um negócio só. O objeto é o mesmo, só que são olhares diferentes para o mesmo objeto. Você entende? Então, a etnofarmácia, assim como a etnobotânica, assim como a etnofarmacologia, elas se preocupam sim com o processo de uso de plantas. A etnobotânica, de uma forma muito mais ampla, ela está preocupada não só com as plantas que são utilizadas, digamos, como processo de cura, mas ela se preocupa com as outras interfaces que o uso de recursos vegetais tem na vida social e cultural das pessoas, das comunidades. A etnofarmacologia tem o objetivo de, basicamente, tentar identificar ou orientar a descoberta de novos fármacos, né, ou de moléculas biologicamente interessantes. A etnofarmacognosia se preocupa com o entendimento disso, mas a etnofarmácia ela tem um aspecto que me parece característico dela, não exclusivo, mas muito característico, é que ela se preocupa também com o aspecto da técnica. E aí nós podemos também falar de tecnologia apropriada. Então, e isso ela compartilha com a etnomedicina, quer dizer, quando ela está preocupada, quando a etnomedicina está preocupada com as práticas que são utilizadas nos processos de cura, além de compreender como que as pessoas representam, como elas identificam, como que elas concebem o processo de saúde e doença, no caso da etnomedicina, a etnomedicina também se preocupa com as técnicas ou tecnologias que cada comunidade, que cada coletividade usa no enfrentamento desses problemas. A etnofarmácia se preocupa com isso também. Ela se preocupa com o processo que cada indivíduo e que cada coletividade faz para buscar cura. E se preocupando com entender esse processo, ela se preocupa também em compreender as técnicas ou tecnologias que estão intrínsecas nisso, porque as pessoas utilizam uma determinada planta para um determinado problema de saúde e elas têm uma tecnologia que foi desenvolvida, consequentemente um conhecimento que foi desenvolvido ali para o aproveitamento daquele recurso. Como elas têm um conhecimento para fazer o plantio, para fazer a conservação, para fazer o manejo, elas têm um conhecimento também para fazer o processamento disso. É como se fosse, Wagner, penso eu, uma farmacotécnica ou uma etnofarmacotécnica, mas não é uma etnofarmacotécnica, na verdade é o objetivo da etnofarmácia, quer dizer, investigar processo, conhecimento e técnica, e aí nós podemos estender isso para tecnologias apropriadas utilizadas. Então, no nosso debate hoje, que eu quero depois dialogar com vocês, é sobre a perspectiva de um farmacêutico que trabalha com um campo chamado farmácia social, e a farmácia social se preocupa, a farmácia social é um campo que se preocupa em estudar o processo de uso de medicamentos na sociedade. Então, ou seja, se um desses processos é a utilização de recursos de plantas medicinais, estamos aí nesse bolo aí para colaborar, né? Agora, eu tenho, em função dos meus interesses mesmo de investigação, toda uma preocupação de discutir a conformação e as diferenciações ou as interfaces desses campos do ponto de vista epistêmico, ou, melhor dizendo, do ponto de vista epistemológico. Para alguns autores que fazem a diferenciação entre a chamada ciência e a etnociência, eles são assim muito claros na diferenciação que eles veem. Dizem, a ciência
é episteme. E a etnociência é doxa. Eu não acredito que seja assim. Mas creio que o debate que a gente vai fazer sobre as possíveis interfaces também perpassa por isso. Quer dizer, do ponto de vista epistemológico, como que nós situamos cada uma desses campos disciplinares, como é que eles se relacionam com o etnoconhecimento, com a etnociência, e qual será a nossa perspectiva, no caso, de trabalhar com isso, né? Eu quero deixar aqui uma frase que eu gosto muito, que é de um poema que eu li da Cora Coralina. Houve uma época na minha vida que eu morei no Centro-Oeste, tive a chance de visitar uma cidade onde ela morou, cidade de Goiás, e veja só, interessante, né? O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então, eu queria deixar essa última mensagem, porque acho que é o fio condutor depois do debate do diálogo que eu quero travar com vocês, tá? Muito obrigado. Eu, como antropóloga, vou falar um pouquinho diferente, mas não tanto. E como aprendiz eterna, né?